Vamos começar aqui o nosso webinário, como reduzir doenças e ampliar a parceria das famílias na escola. Eu quero começar primeiro mostrando para vocês alguns depoimentos e para que vocês entendam o que é que eu estou fazendo aqui, né? Porque é que eu vim falar sobre esse assunto. A creche segura trouxe um suporte essencial para a nossa escola, principalmente no que diz respeito à comunicação com as famílias. Hoje nós conseguimos transmitir uma comunicação segura e uma orientação clara também, sempre quando acontece algum caso de doença dentro da escola. Além disso, os protocolos fornecidos, eles facilitam muito na nossa rotina, desde a troca de fralda, da higienização dos ambientes, dos brinquedos. Tudo é pensado de uma forma prática, eficiente e adequado à nossa realidade também. Outro ponto muito positivo é a agilidade no retorno, sempre que nós precisamos de um apoio. Então, saber que a gente tem uma equipe ali sempre disposta a nos orientar, nos traz muita segurança, isso tanto para nós quanto equipe aqui na escola, quanto para as famílias que deixam os seus bens mais preciosos. Maravilhosa, a gente ama todas as nossas gestoras e os nossos educadores. Vou compartilhar mais um vídeo com vocês, para que vocês também acompanhem os resultados do que a gente vai falar aqui hoje. Esse aqui é de uma pessoa muito especial, que é a Thalina. Como tem lidado com as objeções das famílias quando há mudança nas rotinas de saúde, como a exigência de receita médica ou acionamento em caso de febre? Existem alguns questionamentos. E diante desses questionamentos, nós somos bem amparados com a documentação que a Creche Segura nos presta, das informações que nós recebemos, né, da Creche Segura. Com todo esse amparo, os pais não têm muito como questionar. Existe uma mudança de mentalidade? Sim, existe uma mudança de mentalidade, mas é algo que vai sendo moldado de acordo com a postura da nossa gestão, a postura da escola frente às dificuldades. Eu quis trazer esse depoimento também da Thalina para a gente entender um pouquinho esse processo, né? Porque a gente está falando aqui de reduzir doenças, mas também falando um pouco da família. Como é que a gente vai conseguir essa parceria com a família? E no meio desses ajustes de processo, a gente vai esbarrar com resistência, com questionamento, e é isso que eu espero entregar para vocês nessa aula aqui de hoje, né? Como é que a gente contorna tudo isso? E aí eu vou mostrar um último depoimento que chegou ontem, que é de uma pessoa muito especial. Eu pedi para ela em cima da hora. Falei, Jaque é uma nutricionista muito competente da empresa Colherada, e ela é parceira nossa também há bastante tempo. Eu falei, Jaque, compartilhe um pouquinho como é que tem sido, né, o acesso a todo esse conteúdo de saúde da Creche Segura para o seu trabalho nas escolas. E aí ela estava no campo de batalha, dentro da escola, com um monte de criança, e mesmo assim ela gravou o vídeo. Então vocês vão ouvir bastante ruído de criança, que é o ambiente escolar. Tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo da Jaque e a gente já vai iniciar. Olá, eu sou Jaqueline Correia, sou nutricionista materna infantil responsável pela Colherada e atendo escolas de educação infantil com todo o suporte da Letícia e os cursos para a área de saúde para as minhas escolas como um diferencial. E eu estou aqui para dizer o quanto isso mudou e melhorou a relação não só com as escolas, né, de segurança, da escola sentir segurança nas orientações, de ter um norte, um protocolo, de como conduzir a situação de saúde. E também na capacitação dos professores. Isso mudou muito, né, porque antes ficava-se muito num vazio, com muitas informações, a família, né, com os seus desejos, né, sem entender que o ambiente escolar é um ambiente coletivo e que ele sim é um ambiente de saúde. Então eu estou aqui para dizer que o suporte da Letícia, os cursos, mudou muito a minha relação com os meus clientes e da escola com as famílias e dos colaboradores com a escola e como nós mantemos essa segurança de saúde como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Então, o que a Jaque trouxe traz uma série de coisas que vocês também trouxeram na pesquisa que eu enviei por e-mail de quem se inscreveu nesse webinário, que é o questionamento, os ruídos de comunicação entre a equipe e a família, né, os questionamentos da família na hora que é questionada, na hora que é indagada sobre um determinado protocolo, o quanto ter acesso a uma informação segura trouxe para ela também segurança para trabalhar, para se apresentar, para se colocar. Então, olha como tudo se conversa aqui para a aula que a gente tem hoje, né? Deixa eu compartilhar, então, um pouquinho com vocês aqui uns slides. Essa foto é linda. Olha quanta gente maravilhosa que tem aqui. Aqui é a Michele do meu lado, que é quem está aí no chat com vocês, tá? Me apoiando. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria mostrar para vocês alguns números, né? É importante dizer que a gente está vindo falar de saúde aqui, porque a gente atende muitas escolas em todo o Brasil e a gente tem muita expertise sobre o assunto.
Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui mais de 10 mil alunos, quase 11 mil alunos na nossa plataforma digital. É muita gente, né, acessando os protocolos, acessando o conteúdo rico que nós disponibilizamos. Então, a gente tem muito orgulho desse trabalho. E eu queria contar um pouquinho para vocês, então, quem sou eu, né? Eu digo que hoje eu já não me apresento mais como enfermeira, eu sou formada em enfermagem e em fisioterapia, eu fui uma fisioterapeuta com coração de enfermeira, então fiz fisioterapia primeiro, depois voltei para a faculdade para fazer enfermagem. E hoje eu já não me apresento mais como enfermeira, eu me apresento como uma professora formada em enfermagem. Eu trabalhei durante 15 anos nos centros, né, de saúde de São Paulo, os grandes centros na UTI, mas há 17 anos eu sou educadora. Então, eu sou mais tempo professora do que eu fui enfermeira. Aqui vocês podem conferir algumas imagens da minha atuação ainda nas UTIs, pelo Brasil aí. E, há mais ou menos uns 14 anos, uma mãe me convidou para dar uma palestra numa creche. Eu não fazia ideia ainda do que era escola, eu sempre vivi esse cenário hospitalar. E aí eu me propus a atender essa escola. E fizemos ali, nessa imagem que vocês estão assistindo aqui, a querida Patrícia, né, uma parceirona nossa. A gente fez essa primeira abordagem nas escolas e entendemos que ainda tinha muito senso comum, né, muitas crenças, né, acerca de como fazer a prestação de socorro, né, como prestar um cuidado pedagógico. Então, aquilo me deixou bastante desconfortável saber que as pessoas ainda não tinham acesso a determinadas informações. E aí eu montei um projeto para levar a informação inicialmente de primeiros socorros para as escolas. Já no primeiro ano, né, do nosso trabalho, a gente inscreveu esse projeto de levar o tema socorrismo para as escolas e de dar o suporte para as escolas sobre o tema socorrismo para um evento chamado Artemisia Lab, né, Lab Primeira Infância. Esse evento ele foi organizado, né, pela Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, o Instituto Alana, que são autoridades, né, na educação, na infância, né, na primeira infância, e nós fomos contemplados aí com o primeiro lugar dentre tantas iniciativas maravilhosas de todo o Brasil. Então, acho que isso fortaleceu um pouquinho do que a gente estava fazendo, era muito importante para as escolas. E aí a gente continuou esse projeto. Hoje a gente atende todo o Brasil, a gente atende a rede pública, a rede privada, nós temos até comunidades indígenas, então a gente conhece bastante o chão de escola, bastante as desigualdades da educação brasileira, a gente vive no chão da escola, né? Então, é com essa linguagem de chão de escola que eu vim aqui conversar com vocês hoje. Mas a gente não podia se limitar só a falar sobre socorrismo nas escolas. Por quê? Conhecendo o chão de escola e convivendo com os educadores, a gente foi percebendo que outras demandas começaram a aparecer. Então, começaram a aparecer dúvidas sobre os cuidados, dúvidas sobre a limpeza escolar, como é que a gente maneja uma situação de vários casos de piolho, como é que a gente lida com a febre, como é que a gente lida com a medicação, e se a criança tiver diarreia, e se o estudante apresentar vômito. Então, várias outras demandas começaram a aparecer além dos primeiros socorros propriamente dito. Então, eu comecei a oferecer para as escolas uma formação em saúde e uma assessoria de saúde escolar, porque eu entendi que as pessoas não tinham ali um consenso do que fazer. Cada escola fazia de uma maneira, cada família questionava de um jeito, cada educador tinha um posicionamento que às vezes não dialogava com o que a gestão pensava. Então, as informações ficavam muito desencontradas e muitos ruídos. E aí, o resultado de tudo isso é que a gente não conseguia promover saúde, porque cada um falava uma coisa, acreditava em uma coisa. Então, a gente começou a oferecer essa assessoria. Aqui é uma foto de uma formação que a gente fez com um time fortíssimo de nutricionistas lá na cidade de Canoas. Percebam que a Michelle apareceu aqui de novo, isso não foi combinado, viu? Mas ela está em todas aqui. E essa formação foi crescendo, a gente começou a atender todo o país, e a gente chegou a um ponto de quem é cliente aqui que está assistindo, pode confirmar aí no chat, a gente começou a não ter mais vaga. A Márcia colocou aqui um comentário, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês, olha que lindeza. Amamos a formação da Creche Segura. Obrigada, viu? Então, agora para a gente falar de como reduzir doenças e ampliar a parceria das famílias propriamente dito, depois dessa apresentação para vocês. Primeiro eu queria mostrar, olha que interessante esse mapa que eu construí aqui com algumas cores, que traz o resultado do questionário que vocês responderam, né? Então, quando vocês realizarem a inscrição para esse webinário, nós enviamos depois o questionário por e-mail, as pessoas foram respondendo e eu fui tabulando essas respostas. Olha que interessante. Então, em primeiro lugar, qual que é o maior desafio, né, que a equipe educacional enfrenta para promover saúde na escola? Em primeiro lugar, aparecem as famílias, né? Então, a gente não está aqui em nenhum momento colocando a família como um problema, pelo contrário, a família e a escola têm que caminhar juntos, mas só para a gente entender que parece que esbarra primeiro lá na família, né, na resistência,
Eu até destaquei em amarelinho o que mais apareceu. Na resistência a respeitar as regras, na omissão, muitas vezes, das informações. Então, não avisa que o filho ficou doente, não avisa que levou para o hospital, não avisa que medicou para febre e leva para a escola medicado, né? Então, percebam que, em primeiro lugar, a gente tem aqui as famílias aparecendo. Depois, a gente tem ruídos de comunicação, que é uma das coisas que foram aparecendo aí, né, ao longo dos vídeos que eu compartilhei com vocês, da minha fala aqui. Então, os problemas de comunicação, né? Em terceiro lugar, a gente tem aqui os desafios da gestão. Então, às vezes, a gente tem aqui uma gestão que não tem muito olhar para a saúde, não está tão sensibilizada. Então, nós não estamos aqui trazendo culpados, nada disso. Nós estamos aqui para dizer que falta sensibilizar para o tema saúde na escola. Então, às vezes, é uma gestão muito sobrecarregada, né? Como toda gestão escolar, mas que não está conseguindo achar dentro da sua agenda de trabalho algum tempo para olhar para os processos de saúde. Então, acaba que isso fica em segundo lugar, e aí a equipe tem que lidar com isso, muitas vezes, sem o apoio da gestão. Ou então, faltam recursos estruturais que a gestão não está proporcionando, né? A gente tem ali, muitas vezes, falta de formação da equipe, ou a equipe tem uma formação por ano, ou então teve uma troca de equipe, e aí essa equipe que chegou nova não foi atualizada. Então, percebam como tudo envolve, né? Aí depois aparece falta de protocolos, né? Protocolos e processos. Então, da onde que eu pego a informação? Né? Então, vocês trouxeram muito isso no questionário, falta de informação segura, porque a família fala que é febre de dente, a gestora fala, por exemplo, que febre de dente não existe, o educador acredita na febre de dente, ou então um fala que é 37,5, o outro fala que febre é 37,8. Então, começa um debate imenso e ninguém sabe um ponto de partida, ninguém sabe por onde começar. Então, a falta de protocolos claros, né, de procedimentos por escrito, de diretrizes para a gente seguir. Depois vocês trouxeram também a formação e o conhecimento, que conversa com essa parte de protocolo e processo. Então, se eu não tenho uma equipe formada, atualizada, né, quais são os procedimentos para prestação de cuidados, né, e lembrar que a todo momento, quando eu falo de protocolo, processo, em nenhum momento eu estou querendo hospitalizar a escola. Quem é cliente meu aqui sabe que eu sempre uso muito essa fala. A gente não está aqui para hospitalizar a escola. A gente está aqui para criar processos que acolham, que respeitem a proposta pedagógica da escola, mas que tenha o princípio sanitário, começo, meio e fim, para não gerar contaminação. Senão todo mundo adoece, está todo mundo com mão pé boca, nós temos 15 casos, daqui a pouco está todo mundo com influenza. Então a gente precisa ter começo, meio e fim, respeitar princípios sanitários, senão a gente não consegue promover a saúde na escola. E aí, consequentemente, não reduz doença, consequentemente, não consegue aumentar a parceria das famílias. No final, falta de recursos e estrutura, né? Então também não adianta ter o protocolo que exige algumas diretrizes, se a gente não tem ali os recursos básicos para cumprir o protocolo. E aqui eu não estou falando de nada muito complexo, tecnológico, eu conheço o chão de escola, eu atendo a rede pública, a rede privada, as escolas que têm mais recursos, as que têm menos recursos, e mesmo com menos recursos, a gente consegue se organizar, né? É só a gente saber o que é prioridade, para onde que a gente tem que olhar. Então, já aconteceu de eu atender uma escola, né, muito pequena, com uma estrutura muito enxuta, e que precisava colocar uma pia para lavagem das mãos na área de troca de fraldas. Só que não tinha a possibilidade de quebrar a parede, de fazer isso. Mas tinha uma outra sala que já tinha pia. Então, muitas vezes, é só remanejar os espaços de cuidados para que a gente tenha acesso a tudo que a gente precisa, do que ficar fazendo reforma, quebrando, coisas que muitas vezes a escola não consegue providenciar naquele momento. Então, garantir uma estrutura física mínima para cumprimento de protocolo, de processo de saúde, também é importante. E tudo isso aqui, ó, que eu destaquei, vocês trouxeram no questionário. Vamos ver o quanto eu consigo avançar aqui para responder tudo isso para vocês. Então, vamos lá. Então, resumindo, né, essas respostas que vocês trouxeram no questionário, se a gente tem muito ruído na comunicação, por conta dos motivos todos que eu falei para vocês, a gente começa a ter uma família que não adere a protocolo, a gente começa a ter uma equipe sobrecarregada, porque fica tendo que lidar com demandas de saúde, muitos casos de doenças, crianças, né, adoecidas, diarreia, piolho, influenza, alguns que permanecem muitas horas na escola e não deveriam estar na escola, deveriam ter sido retirados, uma equipe que tenha pouco acesso à informação, porque não teve formação adequada, ou protocolos não estão sendo seguidos, ou eles sequer existem, né? E aí a gestão vai perdendo força, e o resultado disso é que a promoção da saúde ela não se sustenta. Então percebam que é um ciclo vicioso, né? Se a gente não olhar para todas essas etapas aqui, a gente não consegue promover saúde. Ela envolve todo mundo, né? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. A gente tem mais uma mensagenzinha da Renata aqui, ó. Renata, parceira há muitos anos. Obrigada a você, Rê. Então, para poder falar para vocês por onde a gente começa, eu vou trazer um exemplo clássico de febre e vocês podem digitar aí no chat se faz sentido para vocês, tá? O que eu vou falar. Então, caso clássico de febre.
Vamos pegar o exemplo da educação infantil, que normalmente é a faixa etária que mais adoece, né? Uma criança saudável até os 6 anos de vida, ela tem normalmente de 10 a 12 infecções por ano. Então, provavelmente, em alguns momentos da escola, talvez até uma vez por mês, ela vá apresentar um quadro infeccioso. Então, a gente pode ter uma criança com febre na escola, a gente aciona a família para buscar, a família tem todo um desafio para buscar, e deixando claro que hoje não é uma aula de febre, tá? A gente pode dar essa aula, nós vamos fazer um webinário sobre isso, eu prometo para vocês, porque é um debate gigantesco. O debate sobre a febre na escola, ele é social, político e econômico. A gente não pode falar só que a família é culpada ou que a escola é culpada. A gente precisa entender que tem todo um processo por trás disso. Nós temos hoje famílias sem rede de apoio, nós temos hoje estruturas urbanas completamente caóticas. Quem aqui é de São Paulo sabe do que eu estou falando. Horário de pico, chovendo muito, a gente não consegue se deslocar em menos de 2 horas para andar 15 quilômetros. Né? Então, a gente tem o deslocamento nas cidades muito populosas, que é muito desafiador para chegar para buscar essa criança. A gente tem a família sem rede de apoio, a gente tem o desafio da escola entrar em contato com a família, a gente tem as questões de vulnerabilidade social. Eu atendo comunidades em que a criança está mais segura na escola, a criança tem segurança alimentar na escola, mas não tem em casa. Então, aqui o debate ele é muito maior do que só falar da febre, da família que busca, da criança que está doente. Mas eu não vou me aprofundar em febre, a gente faz um webinário só sobre isso depois, tá? Eu quero só sensibilizar vocês para uma situação muito cotidiana, sem falar das questões de vulnerabilidade, para que vocês entendam o processo de saúde na escola. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Então, a criança febril, a gente liga para a família demora para buscar, ou porque ela está enrolando mesmo, que a gente sabe que existe, né, nós temos aí casos de omissão e negligência, mas na maioria das vezes ela não conseguiu se deslocar, ela está trabalhando, né, ela é autônoma, ela é, por exemplo, uma cabeleireira, e ela não consegue sair do salão para buscar, enfim, todos os motivos que eu comentei. E aí demora para buscar, a gente vai tendo que lidar com aquela criança com febre, a família busca essa criança, depois de muita insistência, leva para casa, e a gente orienta, né, que o ideal seria ela permanecer um dia em casa, mas no dia seguinte, 7 horas da manhã, a família está batendo na porta, ainda olha para a gente e fala, olha, ficou ótimo a noite toda, tá ótimo, e deixa com a gente. E não se completaram aí nem 24 horas. Então, volta no dia seguinte, não nos comunica muitas vezes que medicou a criança, fala que ela passou muito bem, a gente recebe, passada ali umas 2, 3 horas, que é o tempo do efeito, né, do antitérmico, a criança volta a apresentar febre, ficar prostrada, recusar alimentação, recusar hidratação, a gente volta a ligar para a família, ela demora um tempão para buscar e vai virando um ciclo vicioso. A gente recebe uma criança adoecida que não estava bem o suficiente para as propostas pedagógicas, a família não respeitou o combinado, a família demora para buscar de novo e isso vai se perpetuando, isso vai sobrecarregando a equipe, até porque o educador ele não trabalha só com uma criança, ele tem um coletivo, mesmo que em pequeno grupo, para trabalhar, e aí aquela criança adoecida, ela demanda uma certa atenção, um certo cuidado, sem falar do risco de transmissão de doenças, a possibilidade disso desenvolver ali naquela turma um surto, né? Então, é focado nisso que eu queria trazer para vocês. Como é que a gente melhora isso? Trazendo esse gancho da febre, que é uma situação tão cotidiana. Então, em primeiro lugar, já disse para vocês que não é aula de febre, mas só para a gente não partir do zero, vamos só lembrar o que é febre, né? Então, todo curso da Creche Segura eu falo, todo educador que fez o curso sabe o que eu vou falar agora, eu vou usar uma linguagem bem popular. O que é febre, minha gente? Febre é o sangue que esquenta para matar os bichos 90% das vezes, tá? 10% das vezes pode ser uma questão emocional, uma questão inflamatória crônica, uma doença crônica, mas 90% das vezes é infecção, tá? E a maioria das infecções, sobretudo na infância, né, até os 6 anos de vida, elas são virais. Então, a febre é o sangue que esquenta para matar os bichos, então a febre é boa, a febre é bem-vinda, tá? E aí a gente vai aprofundar isso em outro webinar, eu prometo para vocês. Mas, pensando que a febre tem esse significado, o que é, então, né? Quais são os parâmetros que podem nos nortear para olhar para isso? Então, a gente não se prende hoje tanto em parâmetro, mas eu queria mostrar, porque no ano passado, felizmente, o Brasil se alinhou às autoridades internacionais. Então, no ano passado, ficou definido no nosso país que febre é considerado 37,5 na medição axilar, né? Então, de 36 a 37 a temperatura normal do corpo, a 37,5 para frente, a gente considera que o indivíduo está febril no Brasil, que se alinhou, por exemplo, às autoridades canadenses, que era uma diretriz que a gente já seguia, né? Então, quando isso é definido, a gente tem um ponto de partida para dialogar com a família. Mas eu coloquei uma outra informação ali para vocês, algumas autoridades mundiais, como, por exemplo, a americana, elas trabalham com parâmetros maiores. E elas não trabalham com parâmetros maiores em relação a nós, é porque o jeito de medir é diferente. Lá é popular medir nas crianças a temperatura oral.
E dentro das nossas cavidades, nas nossas mucosas, a temperatura ela é 0,5, 0,8 maior do que na axilar. Então é só uma equivalência, porque o jeito de medir é diferente. Não é que lá eles consideram outros parâmetros, tá? O nosso 37,5 é o 38, 38,3, do jeito de medir deles lá, que geralmente oral, retal, dependendo da faixa etária da criança. Tá bom? Então, só para a gente lembrar um pouquinho aqui o que é febre, e entender que hoje a gente tem, então, no Brasil, um consenso de febre. A gente não se prende em parâmetros, é claro que nós vamos olhar para o indivíduo, vamos pensar aqui na criança pequena, né? Ela está prostrada, gemente, chorando, não está bem, está 37,1. Ainda não entrou na classificação brasileira de febre, mas ela não está bem. Então, a gente não precisa esperar chegar a nenhum parâmetro para estar acionando essa família. Né? Então, a febre, ela é um ponto de partida, mas a gente sempre vai olhar para o estado geral da pessoa que está com febre, porque nós estamos falando de uma pessoa, tá? Vamos avançar um pouquinho aqui. Bom, agora vamos lá. Então, qual que é a estratégia de saúde para melhorar tudo isso? Então, primeira coisa, a gente precisa ter o protocolo. Qual é o protocolo de febre? Qual é o protocolo de medicação? Qual é o protocolo de diarreia? Qual é o protocolo de limpeza escolar? Qual é o protocolo de troca de fraldas? A gente precisa de um documento norteador, que tem ali as suas referências científicas para a gente saber como argumentar com a família. Nós recebemos hoje cada vez mais famílias esclarecidas. Muitos trabalham até na área da saúde. Então, obviamente, eles vão nos questionar, né? E eles vão nos questionar com clareza, com entendimento do que estão falando, mas a gente tem um documento que nos respalda, que tem ali, por exemplo, nesse slide anterior que eu mostrei para vocês, a referência da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é uma autoridade de saúde que a gente pode usar como referência. Né? A gente não vai pegar ali a informação de um site aleatório. Nós vamos buscar informações científicas que têm evidência. A nossa prática precisa ser baseada em evidência. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter protocolo para tudo. Mesmo que um protocolo enxuto, a gente precisa ter protocolo para os cuidados, para o processo de saúde da escola. Depois que eu tenho já um protocolo estabelecido, que eu defini quais são os parâmetros, quais são os sinais e sintomas que uma criança ou que um jovem apresenta que não pode permanecer na escola, o óbvio precisa ser dito, né? Quais são os procedimentos que nós vamos adotar frente ao indivíduo que está com diarreia, de acordo com a faixa etária. Então, quando eu tenho o procedimento escrito com as referências científicas, que mudam o tempo todo, então dá bastante trabalho, a gente precisa agora formar a equipe. Porque senão eu tenho um educador que acha que febre é 37,5, eu tenho outro educador que acredita que é 37,8, aí eu tenho um outro que fala que é só a partir de 39, e aí eu não tenho um consenso entre a minha equipe. E aí como é que essa equipe vai dialogar com a família, gente? A gestão vai perder força de novo. Então, a gente precisa formar a equipe em saúde. E mais para frente eu vou explicar para vocês algumas estratégias para esse tema chegar até a equipe, tá? Então, a gente precisa formar a nossa equipe. Todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que estar muito bem alinhado. E isso é um desafio. Escrever os protocolos toma um tempo imenso, já é um desafio. E formar a equipe é um tempo imenso também, porque a gente não tem, nenhuma escola no mundo tem tempo sobrando. Bom, depois que a gente estabeleceu os protocolos e formou a equipe, está todo mundo na mesma página, agora a gente precisa compartilhar isso com as famílias. A gente não vai pegar um protocolo com 10 páginas e enviar para as famílias. Eles não vão acessar, eles estão sobrecarregados assim como nós. Mas a gente pode pegar e transformar aquilo num resumo. A gente hoje tem até inteligência artificial que nos ajuda. A gente pega o documento, joga para a inteligência artificial e fala para ela extrair os principais pontos e ela consegue fazer um resumo para a gente. Então vamos usar as ferramentas digitais ao nosso favor. Não confiar em tudo que a inteligência, que a internet fala, tem a referência científica, tá? O que eu estou falando é só para eles ajudarem a gente, às vezes, a criar resumos, criar um slide, criar uma imagem que informe aquilo que a gente precisa informar. E aí sim, com esse pequeno resumo, a gente vai compartilhar com as famílias. Então, a gente pode, por exemplo, estabelecer o protocolo de febre, porque a gente está revisando a literatura em fevereiro. Em março, a gente apresenta o protocolo para a equipe e unifica o protocolo. Em abril, a gente manda o resumo para as famílias. E aí dá um prazo para essas famílias, para que eles acessem o documento, para que eles tirem dúvidas, uns 30 dias. Queridas famílias, acabamos de atualizar o nosso protocolo de febre. Por favor, tomem ciência, encaminhem suas dúvidas. Pronto, passados os 30 dias do mês de abril, a partir de maio, o protocolo entra em vigor. Então, a gente consegue sustentar o protocolo, que eu vou falar para vocês já já o que é isso. A gente consegue cobrar um pouco da família o cumprimento, porque tem um documento por escrito que foi disponibilizado para todo mundo. Então, a gente precisa desse respaldo. Depois que eu compartilhei com as famílias esse protocolo, eu posso fazer isso algumas vezes ao ano, a gente precisa pensar numa coisa importantíssima, que nós conseguimos implantar com muita força no ano passado, olha como é recente, tá? Que é uma coisa pouco falada no Brasil, que é o regimento de saúde escolar.
Então, o regimento escolar, ele existe, ele é obrigatório, toda diretoria de ensino vai exigir que horas a escola abre, que horas a escola fecha, como que é o funcionamento, mas a gente não escuta muito das autoridades de educação nem de saúde do Brasil exigir das escolas um regimento de saúde. É uma decisão um pouco meio que local, depende da diretoria de ensino ou do município, não é uma coisa universal do nosso país. Então, a gente precisa, né, estabelecer esse regimento de saúde de uma maneira muito objetiva. Um parágrafo de febre, um parágrafo de piolho, um parágrafo de limpeza de bico, mamadeira, chupeta, um parágrafo de garrafinha de água, um parágrafo de diarreia. Sabe, uma coisa bem objetiva, coloca tudo isso num arquivo, né, que dê ali algumas páginas, tá tudo bem, é tudo resumidinho, e a gente anexa esse regimento de saúde ao contrato da escola. Ou, se a escola não tiver contrato, porque é uma escola pública muitas vezes e não tem o contrato, tem só adesão à matrícula, a gente anexa esse documento à adesão à matrícula. Ou seja, toda família que matricular o estudante na escola precisa ler o regimento de saúde, precisa ter acesso à informação. Porque lá na frente, ao longo do ano, a gente vai cobrar das famílias o cumprimento do regimento de saúde. E aí eles vão falar, muitas vezes vão questionar, já falar, olha, tá lá no regimento, a gente já tinha apresentado para vocês. Tá? Então, olha como é importante a parte documental, a gente tem que ter essa documentação. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. O que é sustentar protocolo que eu comentei com vocês, né? Então, o sustentar protocolo ele foi estabelecido, a minha equipe foi formada, eu mandei o resumo para as famílias, eu dei prazo para as famílias encaminharem dúvidas e questionamentos, e agora ele entrou em vigor. É um processo, não é lento, não é rápido. Muito bem, a família não cumpriu o protocolo. Então, ela foi lá, buscou a criança com febre, foi para casa, a orientação era volta quando completar 24 horas sem febre. Está no protocolo e a gente falou na hora que a família retirou a criança lá. Mesmo assim, voltou no dia seguinte com febre, 7 horas da manhã, né? Ou medicada, muitas vezes, né? E aí, na hora, não dá para perceber. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai receber a criança, porque a gente está vendo que ela está em bom estado geral, ninguém pode proibir um estudante de entrar na escola, a diretoria de ensino não aceitaria isso, tá? Então, tá tudo bem, a gente vai receber, a gente deixa a criança entrar, mas pede para a família esperar um pouquinho. E aí a gente pode acionar, por exemplo, ali uma gestora, alguém que geralmente faz esse diálogo, essa comunicação com a família. Eu sei que não é fácil o que eu estou falando, mas é só para que vocês entendam o que é sustentar o protocolo. Ele precisa acontecer, mas não quer dizer que é fácil. Recebi a criança, a educadora está com a criança, veio, por exemplo, a coordenadora conversar com a família. Olha, lembra do nosso protocolo de febre? Então, olha, a gente vai receber ele hoje, né? Vamos pegar o exemplo aqui do Léo. Vamos receber o Léo hoje. Mas o retorno só pode acontecer 24 horas depois. A Denise está falando aqui do nosso trabalho, deixa eu colocar o comentário dela aqui. Muito obrigada, viu, Dê? Muito obrigada. Aí, às vezes, a família olha para a gente e fala assim, não, mas ele ficou ótimo. Ou então, olha, eu não tenho com quem deixar, eu preciso trabalhar. Nós somos uma rede de apoio da família, então a gente vai atender essa família com muito respeito, mas a gente tem que deixar claro que esse não é o protocolo, tá? Então, com muito respeito, com muito cuidado na fala, a gente vai olhar para essa família ali na porta, com discrição, não falar na frente da criança não tem nada a ver com isso, dizer, olha, vou receber tua criança, mas esse não é o nosso protocolo, tá bom? Eu quero deixar isso claro para vocês. E aí a família vai trabalhar, a gente vai ficar com a criança, daqui a pouco ela pode apresentar de novo febre, porque passa o efeito do medicamento, e aí a gente vai voltar a ligar para essa família e pedir para buscar e começa o ciclo tudo de novo, mas com uma diferença. Qual é a diferença aqui? A gente tem o protocolo escrito, a gente tem uma equipe bem organizada e treinada no protocolo, formada no protocolo, e a gente tem uma comunicação clara com a família. Esse não é o nosso procedimento. A gente tem que deixar isso claro, mesmo que a gente de vez em quando quebre a regra, porque não é uma linha reta, eventualmente nós vamos ter que fazer ali um outro acolhimento, não tem jeito. Mas a família vai começar a entender que não tem jeitinho brasileiro, que a escola sabe o que ela está fazendo, e que se a família não respeitar o protocolo, a gente vai dizer, esse não é o nosso protocolo. Da próxima vez, essa família já vai pensar, bom, para eu não ter que ouvir isso de novo na porta da escola, eu vou tentar conseguir aqui um plano B, porque eu não posso mandar essa criança de volta, porque não completou ainda um dia sem febre. Então, a gente tem que persistir. Isso é educar. Nós somos educadores, a gente acredita na educação. Então, por que a gente não vai fazer educação em saúde? Por que a gente não vai falar sobre isso com a família? Tudo bem, quebrou a regra, mas nós vamos deixar claro, esse não é o procedimento. Tenham certeza, eu sei que nós temos aí famílias omissas, nós temos famílias negligentes, toda escola tem, não importa a classe social, o porte da escola. Mas a grande maioria das famílias precisa da escola e tem a escola como a extensão da casa, como a rede de apoio principal. Então, essa família que escuta de um gestor ali, com muito cuidado, que
esse não é o combinado, ela vai trabalhar chateada. Ela vai trabalhar um pouco preocupada. Ela vai pensando, puxa, pisei na bola com a minha rede de apoio. E aí, da próxima vez, ela vai começar a pensar sobre isso. Então, tenham paciência, devagarzinho a gente consegue caminhar. Vai melhorando, mas não é um processo simples. Vamos avançar um pouquinho mais, senão a gente vai estourar muito horário. Eu imagino aí que vocês também têm um limite para ficar aqui comigo, né? Educação e saúde na escola. Gente, tem que fazer educação em saúde. A gente manda informativo para as famílias de tudo. Ah, vai ter festa junina, agora é evento não sei do que, agora manda um comunicado para avisar que vai ter lá atividade do terceirão. Aí daqui a pouco, olha, vai ter uma apresentação do primeiro ano, vai ter um evento de música. A gente manda comunicado para as famílias o tempo inteiro. E por que não inclui nessa agenda de comunicados ao longo de um ano comunicados de saúde? A gente monta um calendário, já na época de planejamento, lá, dezembro, janeiro, a gente já monta um calendário, como a gente já faz todo o planejamento da escola, né? E dentro desse planejamento da escola, a gente já inclui ali alguns momentos para falar de saúde. Então, em janeiro, a gente vai disparar ali um informativo sobre dengue, ou sobre gastroenterite, que é uma época de muito calor, de muita diarreia, muito vômito, né? Muitas infecções gastrointestinais. Em fevereiro ou em março, a gente já começa a falar de influenza, que é o período que a gente começa a perceber um aumento de casos e as campanhas de vacinação vão começar. Chegou lá para abril, maio, a gente já começa a falar de doença mão-pé-boca. Então, eu posso pegar o informativo da Creche Segura, nós disponibilizamos um monte de documento no nosso site, a grande maioria deles gratuitamente. Posso utilizar o site do Ministério da Saúde, que, aliás, está muito bem atualizado, tá? Ele teve ali do ano passado para esse ano uma reformulação nas informações sobre saúde para a população, com uma linguagem simples, muito objetiva, que dá para a gente utilizar. A gente pode usar o site, por exemplo, de algumas autoridades, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, o site do Drauzio Varela, que é uma referência de comunicação em saúde. Então, pega um vídeo dessa pessoa, pega uma matéria de outra fonte confiável. A Renata compartilhou aqui também que o processo não é fácil, né? É um desafio no Brasil, a gente quase não fala de saúde na escola, mas é possível, funciona bem. Eu vi que tem perguntas aqui, a gente vai responder tudo já já, tá bom? Eu vou continuar aqui a aula para poder finalizar esse conceito todo, e aí depois eu fico olhando aqui só para as perguntas, tá? Tem um comentário aqui, eu vou até exibir ele aqui, né, de que você está fazendo uma pós em saúde, que o nosso material é completo e excelente. Obrigada, viu? Tem uma outra pessoa falando, sou técnica de enfermagem, quem que é Márcia? Acho que provavelmente entrou com outro login, né? E passo por isso todos os dias, os pais não colaboram e levam os filhos doentes. Esse cenário é o mais cotidiano, né? Alguém colocou protocolo de febre, 24 horas, né, que a criança pode retornar. Esse é o recomendado, é o que a gente tem de mais atualizado hoje, né, na literatura médica. A Dilma está perguntando, né, qual que seria um termômetro fidedigno. Então, o termômetro fidedigno é um axilar, gente. Aquele termômetro de rastreio, né, infravermelho, muitas vezes ele tem interferência da temperatura do ambiente, da transpiração que pode ter ali na testa, de cabelo presente ali na testa. Então, a gente sempre pede, utiliza o termômetro, né, de digital, axilar, tá tudo certo. E nós temos um e-book de febre muito completo, gratuito, disponível para vocês baixarem, que tem todas essas orientações, tá bom? Creche Segura esteve na nossa escola, a formação foi importantíssima, os materiais disponibilizados também auxiliaram e continuam as formações com a equipe. Foi só um início. Que bom, que orgulho, obrigada. Eu estava explicando para vocês de montar um calendário, né, de escolar, junto com o planejamento da escola, e ir compartilhando com essas famílias informações sobre saúde. Então, lá em janeiro, a gente vai mandar um informativo sobre dengue, lá para fevereiro, março, a gente já começa a falar de influenza, porque aí já vai vir a campanha de vacinação da gripe. Então, ao longo do ano, a gente vai alimentando essa família com algumas orientações sobre saúde, mas num calendário já pré-definido, senão a gente não consegue cumprir. Se a gente não definir data, prazo e colocar isso para que seja executado, a gente acaba sendo engolido pelas demandas da escola, que são muitas, e acaba não conseguindo cumprir. E aí, ao longo desse caminho, a gente também pode compartilhar, por exemplo, um resumo de um protocolo de febre para relembrar, porque esquece, né? No segundo semestre, vamos relembrar o protocolo de medicação, e assim a gente vai fazendo essa educação em saúde. E não só para as famílias, a gente compartilha com todo mundo, tá? Com toda a nossa comunidade, com os educadores também. Educação permanente da equipe é outro pilar aqui que faz parte desse processo de saúde na escola.
Então, a gente tem ali troca na nossa equipe durante todo o ano, e a gente tem as mudanças dos protocolos, porque na área da saúde os protocolos mudam com muita frequência, porque a ciência evolui, graças a Deus. Então, é muito importante que a gente defina dentro desse calendário, né, de além de mandar as informações para a família, que nós vamos ter alguns momentos com a nossa equipe. Então, 30 minutinhos, uma vez por mês, para falar de saúde. Então, um mês a gente fala de febre, no outro mês a gente vai falar de medicação, no outro mês a gente vai falar do processo de cuidado, por exemplo, a troca de fraldas ou o uso do banheiro. Então, a gente precisa definir em calendário, assim como a gente tem os encontros pedagógicos, para falar de outras propostas, também falar de saúde, porque educar e cuidar caminham juntos. Não tem como dissociar. Sobretudo, né, na educação infantil, mas em todos os segmentos a gente vai ter que falar de saúde. Então, é pedagógico o cuidado, é pedagógico falar de troca, de alimentação, de sono, de higiene. Então, isso precisa ser incluído nessa jornada desse educador, para que a gente também alimente a nossa equipe sobre saúde ao longo do ano. E também pensar em ter alguns materiais, alguns materiais pré-concebidos, por exemplo, um e-book de febre, um resumo de medicação, como se ficasse numa pastinha, porque aí todo colaborador novo que chega, a gente apresenta o básico para ele, para que ele fique alinhado com o restante da equipe. Porque ele acabou de chegar, ele não passou pelas outras formações que os outros já passaram, mas ele precisa se alinhar para continuar esse processo, todo mundo falar a mesma língua, tá? Levar o tema para a sala de aula, gente do céu, toda a escola que eu vou, toda a formação que eu faço, eu falo, precisa levar o tema para a sala de aula. A gente tem ali uma capacidade de gerar impacto imensa, né? A gente está ali podendo sensibilizar esse estudante para cuidar de si, cuidar do outro, né? Para entender a importância da saúde já ali na escola, para levar isso para casa, né? Se a gente faz uma campanha, se a gente explica a importância da vacinação, isso impacta em casa também. Se a gente explica o que é influenza, se a gente explica a importância da lavagem das mãos, né? Da etiqueta respiratória, que todo mundo esqueceu, que a gente só falou lá na pandemia, mas continua valendo ainda, né? Colocar a mão no nariz para espirrar, tossir, assim, o cotovelo, lavar as mãos, né, usar um lenço de papel e descartar. A etiqueta respiratória é tão importante. A gente precisa falar disso em sala de aula, né, desde a educação infantil até para os alunos mais velhos. Eu vou tentar reproduzir um vídeo aqui para vocês, que é uma campanha que a gente fez de higienização das mãos. Deixa eu passar aqui para vocês. A lavagem das mãos é a nossa melhor ferramenta para a prevenção de doenças no ambiente escolar. Uma das formas da gente incentivar essa prática no ambiente escolar é ensinar às crianças o procedimento correto de lavagem das mãos. E a gente pode fazer isso através da música. 1 de frente, 2 de costa, entre os dedos, dentro e fora. É diferente, eficiente. Não esqueça do polegar, lavando as palmas, lavando os punhos, lavando os punhos. Enxague, enxugue e já limpou. Então a gente sempre canta, vocês perceberam aí que como cantora eu sou boa enfermeira, né? Graças a Deus. Deixa eu aparecer aqui de novo para vocês. Vamos lá, deixa eu voltar aqui a apresentação. Então, né, aqui o objetivo não era cantoria, mas quando a gente usa, né, ludicidade, quando a gente traz a música para a sala de aula, a gente pode envolver os professores que são os apoios, né, os professores especialistas, a gente consegue sensibilizar todo mundo, vira um projeto imenso, que vai trabalhar música, vai trabalhar alfabetização, vai trabalhar saúde também, né, tudo se conversa. Vamos passar um pouquinho mais aqui. Incentivar a vacinação. Gente, vacinação tem que ser um valor da escola. Quem é cliente nosso aqui sabe, a gente sempre fala disso. A primeira coisa que eu faço nessa época do ano, quando eu chego nas escolas, é falar, viu, tá todo mundo vacinado para a gripe já? Porque não adianta a gente exigir, cobrar das famílias uma postura que nós também não adotamos. Então eu falo para todos os gestores de escolas, tem que tornar isso um valor da escola. Para trabalhar na escola tem que estar com a vacinação em dia. O adulto tem um monte de vacina para tomar. Ele tem que tomar o reforço da dupla adulta, ele tem que ter 2 doses da febre amarela. Agora vai começar a campanha da vacinação contra a dengue, que está expandindo aos poucos para determinadas idades. Agora a gente tem a vacina da influenza todos os anos, a gente tem que estar com a vacinação da Covid completa. Então nós temos ali uma série de vacinas que a gente precisa estar reforçando e tomando para estar com tudo atualizado e se proteger. Porque nós estamos dentro de um coletivo que tem muita contaminação. Obviamente não é como um hospital, mas tem muito trânsito de doenças ali, de surtos, né, de pequenos surtos.
Então, a gente precisa, em primeiro lugar, cuidar da nossa saúde, até para promover saúde lá dentro. Nós lidamos, muitas vezes, quem é da educação infantil, com faixas etárias que ainda não têm a vacinação completa. Então, quando eu me vacino, eu também estou protegendo aquela criança que ainda não tem idade para tomar determinadas vacinas ou completar o seu ciclo. Então, a gente precisa fazer uma política de vacinação 100% na escola, isso tem que ser um valor, né? Então, todo mundo vacinado, a gente compartilha com as famílias, queridas famílias, 100% da nossa equipe já tomou a vacina da gripe, e vocês? Né? A vacinação, ela não é obrigatória no nosso país, mas ela pode ser e deve ser incentivada, tá bom? Incentivar a higienização das mãos. Gente, é a nossa melhor ferramenta no combate de infecção numa escola. E o que eu tenho visto muito hoje? Eu atendo muita escola, faço muita visita técnica, né, no Brasil inteiro. Então, eu vou utilizar, por exemplo, o banheiro, não tem sabão, ou acabou o papel, né? Aí eu vou pegar álcool em gel no corredor, também não tem álcool em gel. E aí você começa a perceber que faz tempo que não tem, que as pessoas não estão usando, as pessoas não estão higienizando as mãos. Ou então tem aquele borrifador de álcool em gel, ele está todo amacetado, ele já está muito velho, provavelmente já ficou muito tempo exposto. Então, a gente acaba gerando contaminação e não olhando para a importância que tem. O sabão está disponível, o álcool gel está disponível, e a gente mostrar para as crianças pelo exemplo. Então, é a nossa melhor ferramenta. Não tem outra ferramenta melhor do que a higienização das mãos para prevenir doença. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai dar valor para isso. As pesquisas demonstram isso. No hospital, isso é uma questão muito trabalhada. A gente faz muita formação com a equipe. Em determinados departamentos, eu trabalhava numa UTI que tinha dispenser de álcool com contador. Nós tínhamos uma equipe de comissão de controle de infecção hospitalar que todo mês ia lá analisar quantas vezes aquele dispenser de álcool foi disparado. Porque se o número de disparos começar a cair e a gente comparar com o aumento do índice de infecção do setor, a culpa provavelmente é da falta de higienização das mãos. E aí tem que fazer todo um trabalho interno para isso melhorar. Então é muito sério, é muito científico, a gente tem muita evidência sobre isso. Então, cada vez mais, eu tenho visto menos álcool em gel, menos sabão, menos equipe lavando as mãos. A gente precisa incentivar a lavagem das mãos, a gente precisa fazer isso na frente das crianças, a gente precisa fazer isso na frente da família, porque a gente ensina pelo exemplo. É a nossa melhor ferramenta. Começa surto, começa a incentivar a higienização das mãos, vocês vão perceber que a gente consegue controlar melhor as doenças, até dos bebês, tá? Terminou de trocar uma fralda, tem que higienizar a mão do bebê. Supervisionar a limpeza escolar. Gente, limpeza escolar, ela não pode ser uma limpeza doméstica, né? E a gente encontra muito isso nas escolas ainda, né? É uma equipe de apoio, muitas vezes base de pirâmide, com pouco letramento, ou não tem uma formação específica, traz muito daquilo que ela acredita que é o ideal, então acaba, às vezes, misturando o saneante, misturando os panos nos setores, então o mesmo pano que usou para higienizar um pátio, usa para a sala de aula, que pode usar para o banheiro. Então, a gente precisa setorizar os nossos saneantes, setorizar os nossos recursos, explicar a importância, o porquê. Quando a gente diz o porquê para as pessoas, quando a gente dá sentido para aquilo, a gente consegue uma adesão muito melhor, né? Então, a gente precisa revisar esse protocolo de higienização escolar, porque tudo isso junto vai ajudar a diminuir doenças. E, olha, a gente pode usar tudo isso a nosso favor. Quando a gente tem tudo isso já estabelecido, quando está sinalizado, né, separado por cor, eu tenho sinalização na parede, eu tenho um local específico para depósito de material de limpeza muito bem organizado, isso vira também um cartão de visitas. A família vai visitar a escola, a gente está mostrando, olha, aqui é a nossa área de trocas, aqui é a nossa área de depósito de material de limpeza, aqui é a nossa área de manipulação de alimentos. A gente não esconde nada, a gente quer mostrar tudo, que a gente tem muito orgulho de tudo que a gente está fazendo, e muita segurança. E a família sente isso, e a família vai aderir melhor aos protocolos, porque ela está vendo o cuidado que a escola tem com todos os espaços. E tudo isso junto reduz doenças, tá? Então, a gente precisa olhar para os protocolos de limpeza na escola. Melhorar a ventilação. Gente do céu, precisa melhorar a ventilação. Então, você tem hoje vários cenários. Vou dar alguns exemplos para vocês. Tem escola que consegue ter, ali em algumas salas, ar-condicionado. E aí fica o dia inteiro todo mundo fechado com ar-condicionado. Não pode. A gente precisa, a cada 2 horas, fazer uma pausa de uns 20, 30 minutos, pelo menos, do ar-condicionado, abrir janela e porta, para permitir a renovação do ar. Os filtros de ar-condicionado precisam ser higienizados com frequência, né? Cada equipamento tem ali a sua manutenção, nós temos algumas legislações locais para isso, mas precisa cuidar dos filtros. Então, não é só colocar o aparelho lá. As pessoas têm falado muito sobre isso hoje, porque a gente está vivendo um desequilíbrio climático significativo, os ambientes estão muito aquecidos, e a gente precisa ter um conforto térmico para trabalhar, um conforto climático para trabalhar,
Mas não é só colocar o ar-condicionado lá. Tem parâmetro para usar, tem maneiras de higienizar, tem rotina de higienização, isso tudo gera custo, tem que parar o maquinário em alguns momentos para permitir a ventilação dos espaços, né? Então não é só comprar o equipamento. O mesmo acontece com o ventilador. O que eu tenho encontrado nas minhas visitas de ventilador que não funciona, ou então ele funciona, mas ele não tem regulagem da velocidade, então ou ele está muito fraco, ou ele está muito forte, ou ele está muito sujo, ou ele está com muito ruído, tanto ruído que ele chega a não ser usado, as pessoas acabam preferindo, às vezes, passar calor do que ligar, porque é tanto ruído que começa a desorganizar os alunos, desorganizar o educador. Se a gente estiver olhando para a educação infantil, a gente está falando aqui de um canal auditivo muito estreito e curto, que é muito sensível ao som. Então, a gente pode, num ventilador que está com uma manutenção inadequada, às vezes uma grade que está precisando só de um pequeno ajuste, só de você ajustar uma grade ali, ela já para de tripidar, você já consegue ventilar melhor o espaço, usar o ventilador com mais frequência e não ter tanto desconforto. Então, olha como é importante a gente olhar para tudo, para a nossa estrutura. A saúde caminha junto com todo o resto, né? Deixa eu ver, tem um pessoal falando aqui. A Mi falou, né, que a fiscalização até interdita a escola que não tem sabão no banheiro, né? E é tão comum isso a gente encontrar. A Carla está trazendo aqui, parabéns pelo seu trabalho, mudando a realidade das escolas. Que bom, Carla, obrigada, viu? E a Lê também aqui está agradecendo. Eu estou de olho nas dúvidas de vocês, tá? Então, a gente precisa garantir essa ventilação adequada. Então, abrir porta e janela, tem que ter ventilação cruzada na escola, né? O posicionamento adequado dos ventiladores, a limpeza do ventilador vai garantir uma melhor utilização dele. Ele vai fazer menos ruído, né? Ele vai funcionar melhor. Ah, não está tendo controle de velocidade. Vamos chamar alguém para dar uma olhadinha nisso. Às vezes é um botãozinho que tem que trocar ali. Mas a gente precisa melhorar a ventilação das escolas. Só o ventilador não está dando conta. Não tenho como comprar ar-condicionado, vamos pesquisar climatizador industrial, né? Não dá para ter na escola um climatizador doméstico, ele não vai dar conta do espaço. Então, essa é uma outra coisa que a gente precisa começar a olhar dentro do nosso projeto orçamentário, porque o desequilíbrio climático está aí e a gente precisa ter algum conforto para trabalhar. Então, uma boa ventilação reduz doença, uma boa ventilação mantém todo mundo organizado e se sentindo bem para participar das propostas. Então, hoje é também uma preocupação que a gente tem que olhar, que conversa com saúde e com educação. Melhorar os canais de comunicação. Então, um exemplo clássico, né? Estudante afastado, porque está com uma doença infecto-contagiosa. Vamos colocar aqui um exemplo catapora. E a família foi lá, colocou no grupo de WhatsApp dos pais ali, dos familiares, né? Que eles têm hoje. Tem pai, tem mãe, tem todos. As famílias são plurais hoje, né? Então, aí a família foi lá e avisou que o fulano está com catapora e está em casa. Mas não avisou a escola. Aí as outras famílias dizem, nossa, mas a escola não falou nada. Aí começam as outras famílias a questionar a gestora. Coitada, a gestora nem está sabendo. Então, a gente precisa trabalhar em cima desses canais de comunicação. Precisamos de canais de comunicação eficientes. Definir um canal específico para falar de saúde. Então, alguém adoeceu, alguém está afastado, faltou 2 dias seguidos, vamos fazer busca ativa. Tem que chegar informação de saúde na escola. Por quê? Se é uma doença infecto-contagiosa e prontamente é comunicada à escola, a escola consegue ativar o protocolo de controle de surtos. E a gente consegue conter o número de casos, porque a gente está sabendo que tem um caso, ou suspeito ou confirmado. E tem uma série de medidas que, enquanto gestor escolar, eu tenho que adotar para controlar o surto. Né? Às vezes eu tenho que comunicar à autoridade de saúde, que é a unidade básica. Eu tenho que avisar lá a enfermeira da unidade que eu estou com um caso de determinada doença confirmado, porque aí ela vai verificar se vai ter que fazer bloqueio vacinal, porque pode ser que naquele território onde a escola está, nós estejamos agora com aumento de casos e vai ter que fazer uma dose de reforço. Gente, vacinação é uma coisa que ela não é engessada ali só no calendário. Quando o número de casos aumenta, a gente pode precisar de uma dose extra da vacina. Mas eu só vou conseguir adotar todas essas medidas de prevenção que conversa com as medidas sanitárias se a família comunicar. Da mesma maneira que a escola também tem que comunicar os casos confirmados. Transparência sempre, tá? Então, a gente precisa melhorar, olhar para os nossos canais de comunicação e entender onde que está falhando. Por que não está chegando a informação? Porque a gente não está avisando para a família que é importante? Porque a gente recebe informação por e-mail, por WhatsApp, por agenda, por aplicativo, chega por 500 canais? Não dá, a gente não dá conta. Ah, chega tudo pelo WhatsApp da escola. Tá bom, o WhatsApp da escola tem 400 mensagens. Aquela informação de surto de uma doença confirmada vai se perder no meio de tantas outras informações que estão chegando. Vamos definir um canal específico para falar de saúde, tá? Isso não é fácil, mas tudo isso que eu estou trazendo para vocês é importante. A gente só tem que decidir o que nós vamos fazer primeiro, o que nós vamos fazer depois. Então, vamos lá, vamos falar de mais um ponto aqui antes da gente entrar no processo, que é um resumo do processo todo.
Documentar as ocorrências. Como é que eu vou fazer gestão de saúde se eu não sei o que está acontecendo com a minha escola? Se eu não sei se esse ano eu estou com um número menor de casos do que o ano passado, por exemplo, de mão, pé, boca. Eu preciso documentar as ocorrências. E não é só anotar na agenda para a família. Isso também é importante. Não importa se é agenda de papel, se é eletrônica. Tem que ter um registro na escola. Então, como é que está esse registro hoje? Né? Eu tenho que documentar para poder comparar. O Brasil não faz quase isso. E se eu não tiver o dado, eu não consigo fazer a gestão. Eu não consigo olhar para os dados e saber o que eu tenho que melhorar. Nossa, a equipe está precisando de mais treinamento sobre troca de fraldas. Está tendo muito caso de diarreia, muito caso de mão, pé, boca. Nossa, eu estou precisando adquirir mais determinados materiais, porque eu estou vendo que as ocorrências estão acontecendo porque a gente está higienizando pouco as mãos. Precisamos colocar mais dispenser de álcool pela escola. Eu preciso da informação, eu preciso tabular isso. Eu sei que dá trabalho. Né? A gente não precisa fazer isso todo mês. A gente pode ir tabulando e, assim que possível, né, a equipe administrativa ali da escola, a própria gestora, ela vai ali, vai contar para entender, né, aonde as ocorrências estão acontecendo, qual é a turma que está mais afetada, a faixa etária, pode estar tendo influência, né? Aí a gente vai olhar melhor para aquela prática, entender por que essa turma está com tanto caso disso, né? Onde que está tendo aqui uma infecção cruzada, né? Será que tem a ver com a pia onde está lavando as mãos, a maneira como está limpando o trocador? Mas se eu não registrar, como é que eu vou saber? Então, a gente precisa documentar as ocorrências. Então, sintomas e doenças, tá? Então, febre, diarreia, vômito, que são sintomas, e as doenças confirmadas, catapora, influenza, mão, pé, boca, documentar para poder ter parâmetros para comparar um ano com o outro. Vamos avançar um pouquinho mais. Vou fazer agora para vocês, então, um resumo, né? A gente já está aí quase 9 da noite, vamos fazer aqui um resumo do processo de saúde como um todo, né? Para que vocês entendam o que seria o mundo perfeito. Então, primeira coisa do processo de saúde na escola, para a gente poder olhar para tudo isso que eu falei, é a gente definir papéis. Qual é o papel da escola, qual é o papel da família e qual é o papel da equipe, né? Se a escola não sabe exatamente qual é o seu papel, como é que a gente espera que a família saiba qual é o papel dela? E isso se confunde muitas vezes. Sabe aquele exemplo de que parece que a escola virou um depósito de criança doente? Fazendo um recorte de novo aqui para a educação infantil, que é onde a gente tem mais essa demanda, parece que as famílias estão achando que aqui é uma unidade de saúde, que pode trazer doente, pode trazer com a medicação, pode trazer direto do pronto-socorro. Então, qual é o papel da escola? Né? A gente já teve lá atrás, no início, um caráter mais assistencialista, para que as mulheres pudessem entrar no mercado de trabalho, mas isso, o mundo mudou. Então, a escola hoje ela tem uma série de outros papéis tão importantes quanto o cuidado. O cuidado faz parte, mas para estar na escola precisa estar bem, até para acompanhar as propostas. Então, a gente precisa definir esses papéis. E isso envolve uma série de documentos, uma série de ferramentas que a gente precisa implementar para que tudo fique claro para todo mundo. Depois de definir papéis, a gente precisa também, numa outra etapa, diagnosticar aonde estão os problemas. Né? Então, vocês viram aqui, vocês perceberam aqui que eu falei de uma série de coisas. Por onde eu começo? Né? Então, eu estou aqui assistindo o webinar e estou pensando, nossa, eu preciso olhar para os ventiladores. Nossa, mas eu preciso olhar para a pia no trocador de fraldas. Mas eu preciso olhar para a formação da equipe. A gente começa a pensar que não sabemos por onde começar. São muitas as demandas, então a gente precisa fazer um diagnóstico. Eu preciso ir lá e olhar e assistir uma troca de fraldas para saber o que precisa mudar. Eu preciso ir lá e assistir o momento de refeição para entender que ajustes eu tenho que fazer. Eu preciso ir lá e observar um momento de intervalo para entender se nós temos ali algum desafio estrutural que pode favorecer a ocorrência de acidentes e se eu tenho adultos suficientes supervisionando as crianças e bem posicionados. Então, eu tenho muitas coisas para olhar. Então, eu preciso fazer primeiro um diagnóstico para saber por onde eu começo. Depois que eu faço esse diagnóstico e eu tenho ali uma ideia dos setores da escola, eu vou mapear. O que é prioridade agora? O que está mais impactando o meu trabalho hoje, a saúde das crianças, dos adolescentes, das famílias e da minha equipe? E aí eu vou categorizar isso, porque o gestor escolar, ele vai receber milhares de demandas diariamente. E ele não vai conseguir resolver tudo. Algumas soluções, elas são a longo prazo, porque demanda quebrar paredes, são estruturais, demanda investimento, e a gente tem um planejamento financeiro que é limitado. Então, vamos categorizar o que é mais importante com o que eu tenho, o que dá para esperar um pouquinho. Então, esse diagnóstico precisa ser feito. Senão, a gente não sabe por onde começar e a gente começa a rodar e fazer de tudo um pouco e não terminar nada e não implantar nada direito. Depois disso, a gente tem que olhar para os protocolos. Se eles já existem, vamos atualizar. Não dá para, em 2026, a gente estar usando o protocolo sanitário da pandemia de 2020. Ah, mas na pandemia a gente escreveu todos os protocolos. 6 anos depois, muita coisa mudou, gente. Até o parâmetro de febre mudou. Preciso olhar para o que você já tem, se está atualizado, né? Se as evidências científicas mudaram. Na área da saúde as coisas mudam muito. Então, eu preciso olhar para esse protocolo, eu preciso entender o que está acontecendo
e ajustar, né, para a minha prática, para a minha proposta pedagógica. O protocolo não pode ser engessado. Ele é um cuidado pedagógico, então a gente vai adaptar para a nossa proposta e cada escola tem uma inspiração pedagógica. Então eu atualizo esses protocolos, né? Se eu não tenho, eu vou ter que estabelecer, pelo menos os principais. Depois disso, lembra que a gente já falou? Não adianta só escrever o documento e botar na gaveta. A gente tem que fazer com que esse documento chegue para quem importa. Então, esse documento tem que chegar para a minha equipe. Eu vou ter que fazer formação em saúde, não tem para onde correr. E depois que eu fizer a formação em saúde com a minha equipe, que pode ser de pouquinho por semana, um pouquinho por mês, a gente vai montar uma escalinha lá, até chegar a informação. A gente também precisa mandar o resumo para a família daquilo que é pertinente para a família. Eu não preciso mandar protocolo de limpeza escolar para a família, mas eu preciso mandar um resumo do protocolo de febre. Eu preciso mandar um resumo do protocolo de medicação, porque isso impacta a família. Aquilo que não impacta a família, eu não preciso comunicar. Se eles perguntarem, obviamente a gente tem ali para mostrar, para conversar, mas a gente só vai mandar para a família o que realmente impacta o trabalho deles, né? A atuação deles junto com a escola. Então, atualiza o protocolo e implanta o protocolo. Depois, a gente tem que monitorar o processo. Gente, não é engessado. A gente tem um começo, meio e fim, a gente tem um princípio sanitário, e isso eu falo há anos para os meus clientes. Mas cada escola tem uma proposta pedagógica, uma estrutura física, uma quantidade de colaboradores. Vamos ajustar, sem desrespeitar o princípio sanitário, sem desumanizar, sem hospitalizar. A gente pode ajustar e mudar a ordem das coisas, né? Respeita o princípio sanitário, vamos fazer um ajuste aqui. Só que eu só vou perceber o que está funcionando se eu olhar para o meu campo de batalha. Se eu for lá e analisar se aquilo que foi implantado está funcionando. Não está funcionando, por exemplo, a medicação tem que ser enviada, toda a medicação tem que ser enviada dentro de um saquinho, amarrado com nó, e aí as famílias não estão fazendo isso. Nenhuma família está mandando a medicação amarrada, está deixando solto na mochila da criança. Vão olhar, por que isso está acontecendo? As famílias não têm acesso ao saquinho? Né? Nós trabalhamos com alta vulnerabilidade, eles não têm? Eles não entenderam a importância disso? Então, vamos ajustar. Se isso não está funcionando, então eles vão ter que entregar para um adulto na porta da escola, para que a medicação não fique solta na mochila de uma criança de 3, 4, 5 anos. Porque ela pode pegar essa medicação e ingerir, quebrar o frasco, se machucar, entregar para o outro tomar. Então, olha como é importante não só implantar o protocolo, mas olhar o que está funcionando no meio do caminho para poder fazer ajuste. Porque não é engessado e não é uma linha reta. A gente vai ter que ir no caminho aí fazendo as adequações. E depois de monitorar esse processo, a gente tem que continuar fazendo a educação permanente da equipe, dos estudantes, da família. Então, tem muito trabalho pela frente. Os protocolos mudam, tem que comunicar. Chega funcionário novo, tem que formar. Né? Chega família nova o tempo todo, a gente precisa informar os procedimentos. Por isso que quanto mais documentação eu tiver, mais fácil fica de puxar essa informação e compartilhar com a minha comunidade. Eleger lideranças para olhar para isso. Né, a gente aqui, né, na assessoria, junto com as Nutris que a gente trabalha, a Michele que está aqui me ajudando, a Jaque da Colherada, a Vivian da Qualifood, que são nossas grandes parceiras, a gente elege o guardião de saúde nas escolas. Então, aquele colaborador, né, mais proativo, que conhece os procedimentos, ele é o nosso guardião, ele vai nos ajudar a multiplicar a informação lá dentro, porque realmente o gestor escolar, a nutricionista, o próprio enfermeiro, quando a escola dispõe desse colaborador, ela não dá conta de toda a demanda, não é mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês, aqui, verificar se tem pergunta. A Fernanda colocou, né? Nos ligou gritando que qual o nosso papel se não podemos nem administrar sem prescrição. Entende a importância do protocolo, né? O processo de medicação ele é muito criterioso, medicar não é uma coisa tão simples. Nós temos os efeitos adversos, nós temos a possibilidade de reação alérgica, temos em alguns municípios até leis, né, municipais, né, que que regulamentam que a medicação só pode ser feita na escola com receita. Então, não pode virar uma bagunça. Agora, eu só consigo chegar a essa sensibilização quando eu tenho um protocolo por trás, que no ato de matrícula a família já está ciente que precisa trazer a receita, né? Mas nós vamos fazer mais para frente um webinário só sobre febre, e aí que conversa com a medicação, e aí a gente consegue aprofundar um pouquinho nisso, tá? Tem mais uma aqui, ó. Super importante a criação do Comitê de Saúde Escolar para direcionar as ações. É isso, Carla. A gente precisa estabelecer esse comitê. A gente pode eleger guardiões, mas a gente tem que ter ali, a gente pode muitas vezes começar solitário, né? Então, vou imaginar que eu sou a gestora da escola, eu sou a enfermeira da escola, então depende tudo de mim. Eu começo de uma maneira mais solitária, mas aos pouquinhos eu vou puxando pessoas para trabalhar comigo ali no comitê de saúde. Né? Então, eu pego um representante da educação, um representante, né, da equipe de apoio, um representante da manutenção, quando a escola é maior e tem outros departamentos. Daqui a pouco eu tenho um monte de gente fazendo ali, eventualmente, uma reunião comigo para debater saúde, para pensar junto, para saber o que precisa melhorar. Isso é muito bom. Sem ajuda, a gente não dá conta de tudo isso, né? É muita coisa.
Documentar as ocorrências, né, contribui para gerar indicadores, além de gerenciar surtos, doenças, também podemos rastrear os acidentes, né, quedas, mordidas, batidas em geral, né, e fazer o plano de ação. É isso. Então, percebam como tudo isso se conversa, não é um processo simples, mas é um processo possível, né? A Dilma colocando aqui. Bom, então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, que não foi pouca coisa, são 9h12 já, a gente já está passando aí bastante tempo, era isso dessa aula, porque existe um limite do que a gente consegue dar conta aqui no webinário, né? Então, eu acho que a gente consegue entregar para vocês hoje todas essas reflexões, toda essa lição aqui de casa. E queria dizer para vocês também, aproveitando a oportunidade que a gente está aqui, muita gente já me acompanha, já me conhece, sabe que a gente tem agora um curso de extensão em saúde escolar, e eu queria apresentar para vocês um pouquinho do que é esse curso de extensão, porque eu imagino que algumas pessoas que estão aqui, e muitas outras que talvez assistam, né, esse webinário, a gente vai tentar verificar o que a gente consegue extrair da gravação, entendam que precisam de ajuda. Né? O gestor escolar não dá conta de tudo isso sozinho, o profissional de educação não dá conta de tudo isso sozinho. Então, pensando nisso, a gente montou esse curso de extensão para poder apoiar as escolas de alguma forma, e pode ser que isso faça sentido para a prática de vocês. Então, eu quero tomar aqui a liberdade de mostrar para vocês um pouquinho desse conteúdo, que pode ser que faça sentido, ou na sua totalidade, ou parcialmente para vocês, tá bom? E, se vocês tiverem dúvidas, eu acho que todas que estavam aqui eu respondi, me tragam, por favor, aqui, que eu continuo olhando para os comentários, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que, antes de falar do curso de extensão em saúde escolar, eu queria falar para vocês o que eu tive uma ideia, a partir das respostas que vocês mandaram no questionário, de oferecer para vocês uma coisa que vai ajudar muito vocês no treinamento da equipe. Eu tive a ideia, essa semana eu tive a ideia. A Carlinha, que está aqui, que faz parte do curso, ela nem sabe que isso vai estar disponível em breve, então é uma novidade, tá? Eu acabei de ter essa ideia essa semana, a partir dos questionamentos de vocês. Eu queria apresentar isso primeiro. Então, a primeira coisa é dizer que esse curso, né, de extensão que a gente está oferecendo, ele é o primeiro nesse formato, com essa carga horária, com a quantidade de conteúdo do Brasil. A gente tem bastante orgulho, são 14 anos de estrada. E ele vem junto com o curso de corte seguro dos alimentos da nossa parceira Tutti Frutti. Então, ele vem junto, né, com essa formação. Então, são 2 certificados, certificado do curso de extensão de saúde e o certificado do corte seguro de alimentos. Mesmo que você não esteja diretamente na atuação ali da oferta de alimentos para as crianças, né, e a faixa etária que mais tem risco de engasgamento é até os 4 anos de vida, você pode fazer parte da supervisão disso, você pode orientar o manipulador de alimento, você pode orientar os seus educadores. Então, é um curso importantíssimo e indispensável, principalmente para quem trabalha na educação infantil. Ah, então, o mundo mudou, a ciência evoluiu e a gente tem que se apropriar de tudo isso. Então, a gente oferece 2 cursos juntos, o de corte seguro e o curso de extensão em saúde escolar. Eu estou de olho aqui se vocês estão mandando perguntas, tá? Para eu responder vocês. Aí a gente tem uma coisa maravilhosa também, aqui está a Gabriela Dalforno. Gabriela é uma das representantes da Rede Pickler Brasil, é uma pessoa qualificadíssima, maravilhosa. É do Sul, igual a Tutti Frutti, tá? A gente tem muita parceria com os profissionais do Sul, são pessoas maravilhosas, do Brasil inteiro, né? E eu convidei a Zelo, a Gabriela, a Zelo e a Laura também, que faz parte desse projeto, a dialogar sobre o cuidado pedagógico. Então, dá sentido para a higienização das mãos, dá sentido para a troca de fraldas. Então, não é só a troca de fraldas dentro de um princípio sanitário para evitar surto de mão, pé, boca. É criação de vínculo, é acolhimento, é olho no olho, é a gente nomear as partes do corpo, ensinar sobre o autocuidado desde os bebês. É ele entender as suas eliminações. Então, a troca de fralda ela não é menos importante do que todo o resto. Então, ela é um cuidado pedagógico importantíssimo. Então, a gente trouxe a Zelo para trazer, porque elas são muito qualificadas e trabalham exatamente com essa linha de formação, né, de tornar o ambiente escolar um ambiente mais qualificado para as diferentes vivências, né, da infância. Ela traz toda essa sensibilidade, essa expertise dentro desse curso de extensão, que a gente entendeu que não adiantava só entregar protocolo sanitário, né, a gente sabe entregar também o olhar, o acolhimento pedagógico. E aqui a ideia que eu tive, que eu quero compartilhar com vocês, a partir das respostas que vocês trouxeram no questionário, eu entendi que um dos desafios é formar a equipe, né? Percebam naquele mapeamento que eu fiz com vocês, que uma das coisas que apareceu foi a formação da equipe. Como é que eu levo tanta informação para a equipe? Então, qual foi a ideia que eu tive? Que aí nas próximas semanas eu vou estruturar isso e vou passar a disponibilizar dentro do curso de extensão.
Eu vou montar um módulozinho separado que vai conter ali, né, os principais vídeos relacionados aos cuidados pedagógicos. Então, um vídeo sobre febre, vídeo sobre mordidas, vídeo sobre medicação, um vídeo sobre troca de fraldas, e junto com cada um desses vídeos, uma espécie de protocolo mais enxuto, assim, uma informação mais enxuta sobre cada informação. E o que eu vou autorizar, né, quem tiver matriculado no curso de extensão? A pessoa pode usar esse módulo separado para formar a equipe. Então, você pode, por exemplo, eleger lá quinta-feira, 30 minutos, toda quinta-feira, durante 30 minutos, ou 20 minutos. Às vezes a escola não tem 30, tem 20. Toda quinta, durante 20 minutos, a gente vai sentar a nossa equipe numa sala de aula, aí o aluno do curso de extensão vai logar na plataforma, vai abrir lá, vídeo de febre. Hoje todo mundo vai assistir o vídeo de febre, da Letícia, da Creche Segura, e vai assistir. E depois vocês podem fazer um debate. Aí, na semana seguinte, ou se não der na semana seguinte, dali 15 dias, ou no próximo mês, como for melhor para vocês, né, dentro de uma organização da escola, vocês vão lá projetar para essa turma que sentou ali na sala um vídeo para mostrar as orientações sobre a troca de fraldas. Então, eu quero ser também para vocês esse apoio na formação da equipe, porque eu sei que muitas pessoas que vão fazer esse curso de extensão em saúde são muito qualificadas e têm total competência para ir lá e formar a equipe. Mas pode ser que vocês não consigam, dentro da jornada de vocês, estruturar uma aula, né? E já ouviram aquele ditado que o santo de casa não faz milagre? Então, às vezes, é a pessoa mais gabaritada possível, mas como ela está ali vivendo aquilo, ela fala e não sensibiliza. Vem alguém de fora e fala, opa, deu sentido. Então, eu queria trazer para vocês essa minha autorização, né? Que eu vou disponibilizar um módulo separadinho com os conteúdos mais importantes, e que você pode, num primeiro momento, até que você estruture um projeto de formação continuada da sua equipe, você pode usar o meu conteúdo para fazer essa formação, tá? Então, eu acho que isso vai ser muito importante para disseminar a informação para a equipe, para que ela possa ouvir uma outra pessoa falando, que também vive chão de escola, que usa uma linguagem pedagógica e que também é profissional de saúde, né? Quem sabe eu consiga ajudar vocês a sensibilizar a equipe de vocês. Então, eu tive essa ideia essa semana e queria compartilhar, que eu também vou disponibilizar isso dentro do curso. Acho que a gente consegue alcançar mais pessoas dessa maneira, tá? Queria dizer para vocês que a maioria dos cursos, né, que a gente encontra de extensão hoje, cursos online, né, eles têm acesso disponível por 12 meses, mas a gente tem como valor aqui disponibilizar por 18 meses, tá? 1 ano e meio. Por quê? Vocês viram que esse processo ele é muito complexo, né? Ele tem várias etapas, e talvez você precise de mais tempo. E outra coisa, os protocolos mudam. E o meu compromisso, né, com todos os meus clientes, e quem é cliente meu aqui sabe, que toda escola que nos contrata, a gente fica ali durante 18, e às vezes, dependendo do projeto, até 24 meses, mantendo essa escola atualizada. Ou seja, se mudar algum protocolo no meio do caminho, a gente vai avisar. Então, a gente oferece, por um tempo mais estendido, acesso aos protocolos, para que vocês também tenham acesso ao conteúdo atualizado. Ou seja, mudou um parâmetro de febre, eu prontamente vou atualizar o protocolo e vou comunicar por e-mail. Então, você já vai ter que ir lá, acessar a plataforma e puxar o protocolo atualizado. Porque as coisas mudam o tempo todo. E talvez você, gestor de escola, profissional da educação, não dê conta de ficar acompanhando essas mudanças o tempo todo. Então, a gente já tem esse compromisso porque a gente tem ferramentas que nos ajudam. Por exemplo, a UpToDate, que é uma plataforma clínica, científica, usada pelos maiores hospitais do mundo. A gente assina essa ferramenta justamente para ter acesso à evidência mais atualizada e poder manter os protocolos atualizados. Além disso, a gente tem uma ferramenta onde a gente disponibiliza o conteúdo, que todo mundo que está aqui na live, que se inscrever na lista de presença, que já eu vou mandar para vocês, também vai poder entrar na plataforma para conhecer. Eu vou disponibilizar para todo mundo que está assistindo aqui o certificado, né, desse webinário, e aí vocês já vão poder conhecer também a ferramenta que a gente utiliza, onde a gente compartilha o conteúdo. Tem que ter uma ferramenta por trás que organize os módulos, as aulas, as informações, as ferramentas todas, né? E uma ferramenta de comunicação, que é a RD Station, que é por onde a gente dispara todos os comunicados para os nossos clientes, ou do curso, ou os clientes, né, as escolas que nos contratam para as assessorias. A gente utiliza uma metodologia que é exatamente o que eu expliquei para vocês agora há pouco, que são as 5 etapas de gestão e uma de formação, e eu queria mostrar um pouquinho para vocês que vocês conheçam como é que a gente estruturou tudo isso. Então, a gente tem aquele módulo que é o módulo de definição de papéis, né? Então, de definição de papéis não, de reflexões para saber por onde eu começo. Então, eu vou jogar aqui uma série de reflexões para vocês e vou explicar como é que vocês vão avançar com eficiência. Porque às vezes a gente matricula num curso com tanto conteúdo, tem muito conteúdo, mas muito conteúdo. Vocês vão depois, se tiver curiosidade de acessar lá a plataforma, vocês vão perceber. E aí você começa a falar, não, vou ler sobre febre porque eu quero saber logo sobre febre. Não, deixa eu já ver logo o protocolo. Você vai atropelando etapa e isso vai deixando com que o processo de saúde perca eficiência.
Então, nesse módulo inicial, a gente tenta trazer essa sensibilização. Olha, não pula etapa. Eu sei que você precisa de tudo, mas tem uma metodologia que é importante você seguir, senão você tem que ficar refazendo várias vezes. Tá? Então, a gente tem um primeiro módulo sobre isso. A gente tem o segundo módulo, que é aquela definição de papéis. Então, que ferramentas eu tenho que ter para definir papel? Eu também preciso olhar para a saúde do colaborador. Eu preciso estabelecer uma ficha de ocorrências. Eu preciso estabelecer uma ficha de saúde do estudante. Uma ficha de saúde também do colaborador. Se um colaborador passar mal, tiver uma doença na escola, qual que é o fluxo de atendimento? A gente fica falando tanto aqui de estudante, mas, gente, nós temos dentro de uma escola pessoas de vários cargos, pessoas, né, das mais variáveis idades. Então, a gente precisa olhar para todo esse processo. Qual é o papel da equipe? Como é que eu cuido dessa equipe? Qual é o papel da gestão? Qual é o papel dos estudantes? Como é que eu organizo tudo isso para deixar isso claro para a família também? Então, a gente define isso aqui no módulo 2. No módulo 3, a gente estruturou uma ferramenta para ajudar a fazer o diagnóstico, né? Lembra que eu comentei com vocês? Por onde eu começo? Tem que fazer um diagnóstico. Então, a gente estruturou uma ferramenta que te ajude a parar, por exemplo, ali perto de uma área de troca de fraldas e entender o que você tem que olhar. Você tem que olhar o borrifador, você tem que olhar o colchonete, você tem que olhar se está sendo feita a higiene do colchonete, tem que olhar se a equipe está com as unhas aparadas, está com pouco adorno, se a equipe está olhando no olho, está colhendo uma criança por vez na hora da troca, se ela está lavando a mão após a troca, se ela higieniza a mão da criança após a troca, se ela está seguindo o princípio sanitário na hora de manipular essas fezes, né? Então, tem todo um contexto que a gente tem que observar. E se você não se apropria de tudo isso, não tem uma ferramenta para te guiar, como é que você vai entender naquele cuidado o que precisa melhorar? Né? Então, a gente tentou estruturar tudo isso numa ferramenta para que você possa mapear a sua escola e fazer esse diagnóstico. Aí depois você entende tudo que você precisa ajustar e vai mapear o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois e assim por diante. Sem um diagnóstico, a gente fica meio que rodando mesmo, sem saber por onde começar. No módulo 4, a gente vem com os protocolos, e é aqui que eu falo que é o módulo mais tentador. Todo mundo quer pular todo o resto e chegar para cá. Porque aqui a gente tem tudo, né? A gente tem módulos que eu comentei com vocês, junto com a Tutti Frutti, junto com a empresa Zelo, né, com a Gabriela Dal Forno. Então, a gente tem aqui, desde da intoxicação alimentar, da alimentação segura, do banho seguro, do sono seguro, da troca de fraldas, né, do uso do banheiro, da limpeza da escola, do controle de surtos, da febre, da medicação, da ventilação, higienização, tem muito protocolo. E tudo atualizado, tudo com referência científica, tudo fundamentado para que a gente possa dialogar com as famílias, que eu acho que esse é o desafio. Né? Então, como eu não dou mais conta da demanda que me procura, não consigo mais atender todas as escolas que me procuram, eu achei que era importante democratizar acesso a esse conteúdo. Então, tudo isso que foi desenvolvido ao longo de tantos anos e que é revisado com muita frequência, agora a gente concentra numa plataforma para que o Brasil inteiro tenha acesso, para que as pessoas encontrem informação. No Brasil, a gente não tem um protocolo único para as escolas. A gente não tem um consenso de como que é uma medicação segura, como é que a gente maneja febre, criança com diarreia, quantos episódios tem que chamar a família? Né? Até um ano, depois de um ano, quantos episódios? Não tem um consenso. Nós temos alguns municípios mais estruturados, alguns estados com algumas políticas públicas para isso, mas não temos um padrão nacional. Então, às vezes, no mesmo estado, municípios trabalham de diferentes maneiras. Ou então, num estado como São Paulo, que tem um número de diretorias de ensino imenso, às vezes as diretorias de ensino estão em desacordo ali com as informações. Então, a gente tem que ter um ponto central, senão a família fica perdida, a gestão também. Qual é o ponto central? O protocolo. A gente vai ajustar para a nossa realidade, mas eu tenho aqui a evidência científica atualizada. Então, é assim que conduz piolho, é assim que conduz diarreia, é assim que conduz vômito, é assim que é um banho seguro, é assim que é um sono seguro. Tem que ter informação científica. E aí, depois, a gente vai olhar para as portarias, para as legislações locais, para as necessidades do nosso público. Já estou acabando, viu, gente? Aí a gente tem aqui um outro módulo, né, que a gente trouxe, que é como é que eu implanto tudo isso, né? Então, como é que chega essa informação para a equipe? E aí eu trago várias estratégias que a gente foi utilizando ao longo desses tantos anos já atendendo escolas, que eu acho que a gente aprende com cada escola que a gente visita, né? Tem coisa que funciona bem para um segmento, tem outra coisa que funciona para outro. Então, a gente vai compartilhando experiências positivas para que todo mundo possa aprender em rede. E a gente tem o monitoramento do processo. Então, como é que eu sei que está tudo funcionando bem? Porque senão eu tive todo esse trabalho, aí eu falo, agora está tudo certo, está tudo de boa, e aí depois eu vou olhar lá, realmente não está funcionando, porque a pia não está perto, porque a família não entendeu o porquê daquilo, porque eu não dei sentido para aquele cuidado. Então, eu tenho que continuar monitorando o processo. Né? Então, a gente tem aqui um módulo só para trazer esses insights de como que a gente monitora. E, por fim, educação permanente.
né? A gente tem que continuar educando esses estudantes, essa família, a gente precisa continuar educando esses educadores que estão chegando, toda hora tem gente nova sendo contratada. Como é que a gente estrutura tudo isso? Os protocolos estão mudando, então a gente tem que criar uma jornada educacional, né? E eu estou aqui para apoiar vocês. Eu foquei nesse módulo 7 aqui hoje, naquele bônus que eu ofereci. Vocês podem usar o nosso conteúdo, que vai ficar separadinho, para ajudar nessa educação da equipe. Chegou colaborador novo, loga lá na plataforma, coloca ele na sua salinha lá, 20 minutos, 2 vezes por semana, o colaborador novo senta no seu computador, assiste a aula e depois ele vai trabalhar. Tá? Porque eu vou disponibilizar o conteúdo para você até que você construa a sua própria jornada formativa para todo colaborador novo que chegar. Precisa fazer educação em saúde, senão as pessoas ficam desalinhadas. A pessoa nova vem de uma outra escola que talvez não tenha protocolos como que você estabeleceu. E aí começam os desencontros, aí impacta a família, e aí a gestão vai perdendo força, a gente começa a ter número de doenças aumentando e família pouco colaborativa. E aí tem mais outros bônus, tá? A gente colocou um monte de coisa, saída pedagógica, piolho, kit de primeiros socorros, que nem faz parte daqui do curso do foco, né, da extensão em saúde, mas a gente trouxe várias questões de socorrismo, reação alérgica, então a gente trouxe um monte de bônus informativos sobre doenças, então confirmou a influenza, vai lá, pega informativo e manda. Confirmou o piolho, vai lá, pega informativo e manda. Então, cada vez mais a gente está produzindo, e esse módulo aqui, ele é um módulo dinâmico. À medida que eu for recebendo demandas de vocês, né, dos próprios alunos do curso, eu vou acrescentando ali informações, conteúdos para ajudar na prática de vocês. O objetivo é desafogar vocês, para que vocês tenham sempre um lugar para consultar as informações e dialogar com a gestão, dialogar com a família com muita segurança, tá? Deixa eu só dar uma olhada se tem... Ah, Carla, quando eu crescer quero ser igual a Letícia, que linda. Obrigada. Eu já estou acabando aqui, viu, gente? Me propus apresentar o curso para vocês, porque é muito fácil vir aqui fazer um webinário, jogar um monte de demanda em cima de vocês e deixar vocês correndo atrás da informação. Eu queria pelo menos mostrar, olha, aqui a gente pode ajudar, tá bom? Então, eu estou terminando aqui já. Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês esse slide, para que vocês entendam que, em primeiro lugar, para que eu atenda hoje uma pessoa, né, física ou uma escola, eu tenho uma fila de espera aí de 3, 4 meses, para assessoria de saúde, uns 6 meses, e esse é o nosso custo de assessoria, tá? Que envolve tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Esse custo, ele é público, ele está lá no nosso site, então percebam aí, mais de 8 mil reais, né, dependendo do módulo, mais de 10 mil reais outro módulo, porque dá muito trabalho, vocês viram o trabalho que deu, construir tudo isso, né? Foi mais de um ano só gravando, fora o tempo de desenvolvimento de protocolo, de estrutura, de debate. Então, muito, são 14 anos de trabalho que a gente está entregando, e eu quis mostrar esse valor público, porque na hora que eu mostrar para vocês o valor do curso, para vocês entenderem que tem valor agregado, né? Então, esse hoje seria o valor para uma escola me contratar, para que eu consiga entregar tudo isso para ela, tá? E eu tenho que mostrar para vocês o valor do curso, já que eu me dispus a falar isso. Então, a gente hoje tem esse curso no investimento original, R$ 4.318, mas para esse lançamento que a gente está fazendo aqui, para esse momento que a gente está divulgando tudo isso aqui, a gente consegue oferecer ele parcelado em até 12 vezes de R$ 299,90. Tá? Então, ele fica mais acessível do que contratar assessoria, ficar numa fila de espera aí de 6 meses e vai receber suporte, todo o conteúdo, e agora o treinamento da equipe, que a gente acabou de acrescentar, assim como teria numa assessoria, tá? Por um valor bem menor. E aí, eu queria dar mais uma informação para vocês. A gente garante o que a gente faz. A gente tem muita segurança no que a gente faz, né? Muitos anos de trabalho, e a gente confia no nosso trabalho. Então, vocês devem saber que, ao contratar um curso, vocês têm direito a 7 dias, né, de arrependimento para devolução. A gente oferece, obviamente, os 7 dias, mas a gente tem uma garantia de 90 dias. Então, se em 90 dias você não atingir os seus objetivos, cumprindo, obviamente, os requisitos mínimos, né, para isso, a gente vai te oferecer mais 90 dias e vai te dar um novo mapeamento de metas para que você possa cumprir e chegar no objetivo, que é reduzir doenças e ampliar a parceria das famílias. Se depois dos primeiros 90 dias, do segundo 90 dias, você ainda não conseguir se sentir satisfeito e atingir o seu objetivo, a gente vai fazer uma consultoria. Tá? A gente vai te estender para mais 90 dias e vai fazer uma consultoria para entender onde é que você travou, que a gente precisa te ajudar para que você chegue no resultado. Porque esse resultado é possível, a gente atende o Brasil inteiro, então tem como chegar nesse resultado. Se mesmo depois dessas 3 extensões da consultoria, dos requisitos mínimos, você ainda se sentir arrependido e não quiser continuar a formação, a gente devolve o valor integralmente para você e te dá mais R$ 450 só por você ter confiado na gente e ter dado a oportunidade para nós.
tá? Então, aqui, gente, nesse curso, é risco zero, tá? Ou você vai atingir o seu objetivo, que é reduzir doenças e ampliar a parceria para as famílias, ou você vai receber o seu investimento de volta. Aqui é risco zero, a gente trabalha com muita certeza do que a gente faz. E os próximos passos, né? Para que agora eu possa ler aqui se tiver mais alguma dúvida, você pode ignorar tudo isso que eu falei agora no final e continuar como você está fazendo, e está tudo certo, acho que a gente dá o passo que a gente consegue. Você pode aprender sozinho, vocês viram o trabalho que dá, buscar informação, né? A gente, infelizmente, não tem plataformas hoje gratuitas tão acessíveis para a evidência científica, a gente tem hoje um monte de fake news publicado, então é difícil, às vezes, a gente entrar no consenso da informação, nem tudo que a inteligência artificial traz é a evidência, então dá trabalho, mas é uma possibilidade, tem muito material disponível no nosso site, tem muito material gratuito disponível, então você pode se debruçar em cima de tudo isso e montar os seus protocolos, ou você pode participar do nosso curso de extensão, que é o primeiro do Brasil, e como eu disse para vocês, é risco zero, né? Aqui a gente garante o resultado, ou então você pode se arrepender lá na frente, depois dos requisitos mínimos, que está tudo certo também, tá bom? Deixa eu passar aqui para a finalização. Queria acolher as dúvidas de vocês, deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando. Ah, tinha do termômetro, mas eu respondi, né? Eu vou colocar a lista de presença aqui, ó, que eu já ia me esquecendo, tem gente que precisa das horas, né? Deixa eu projetar aqui para vocês o QR Code. Tá aparecendo já, peraí. Aí, ó. Pode ler o QR Code, coloca o nome na lista. Mi, se você puder, coloca o link aí no chat para o pessoal. Se alguém não conseguir ler o QR Code, tem o link que a Michelle vai colocar. E se você puder também, Mi, coloca além do link da lista, coloca para mim os links do curso, caso alguém tenha se interessado e sinta que precisa dar esse passo, aí a pessoa pode depois estudar lá toda a jornada, o cronograma e avaliar com calma se fez sentido ou não. Deixa eu ler os comentários de vocês enquanto vocês colocam o nome na lista aí. Tem um monte de agradecimento aqui, a Fernanda, a Denise, a Adriana, minha primeira live com vocês, simplesmente eu amei, me fez outra visão. Ah, que honra, viu? Muito obrigada. A Fê trouxe aqui, que legal esse curso de cortes seguros dos alimentos, está incluso lá. A Márcia gostou também dos cursos. A Dilma colocou, né? Seria maravilhoso se tivesse um programa de computador para digitar todos os dados de ocorrências, né? As mordidas, as doenças e ficar tudo organizado. Sim. A Tutti Frutti está desenvolvendo isso, que é a nossa parceira. Vamos ver como que a gente depois consegue, talvez, até ampliar o acesso a isso. Mas a gente pode começar com Google Forms. Igual esse que você vai preencher aqui, Dilma. Você vai ler o QR Code, você vai ver que abriu um Google Forms. Abrir o Google Forms, você pode colocar ali nele todas as crianças matriculadas, todos os segmentos da escola, todos os setores da escola. E aí, quando a ocorrência acontece, você vai lá e vai só clicando no aluno tal, no pátio tal, no horário tal, na turma tal, e depois você entra nesse Google Formulário e só exporta os dados para um Excel. Você já tabula, já gera gráfico, então dá para a gente usar a tecnologia a nosso favor. A escola que não pode ainda, né, usar esse tipo de ferramenta, às vezes a equipe não tem acesso ao telefone, a um tablet, não dá, faz na ficha de ocorrências, né? Então estabelece uma ficha de ocorrências e vai entregando na secretaria essa ficha, um bloquinho de fichas por educador é o ideal. Ao educador, quando possível, ele vai lá, preenche, talvez ele não consiga preencher na hora da ocorrência, ele preenche e depois, no final da semana, no final do mês, ele entrega esse livro de ocorrências para tabulação, por exemplo, para a secretaria, que talvez ele não dê conta de tabular. Então, dá para fazer de várias maneiras, tá, Dilma? Cada escola encontra ali o seu jeitinho. Então, dá para usar a tecnologia, dá para usar a agenda digital, dá para usar aplicativo e dá para usar no papel também. O importante é a informação ser colhida, tá? Com os resultados depois analisar, né, o que pode melhorar, é isso. Quando eu sei o que está acontecendo, eu consigo entender onde estão as falhas e melhorar. E não só isso, viu, Dilma? Vou te dizer mais. Quando a gente tabula ocorrência, a gente não identifica só o problema, a gente identifica o que está dando certo também. Às vezes a gente implantou um protocolo de troca de fraldas que está funcionando tão redondinho, a equipe entendeu o sentido, e aí dali uns meses eu tabulo de novo, eu vou perceber que o número de infecções caiu, o número de mão, pé, boca caiu, por exemplo, né? Ou no ano seguinte eu tenho um número mais reduzido de determinada infecção que no ano passado estourou. Então eu também consigo medir o que está dando certo. Isso é muito importante, né? As escolas precisam fazer. Aqui a mim respondendo, né, da estrutura que está montando da tabulação. A Carla, curso extremamente completo e bem feito, material complementar muito bom, estou aprendendo muito. Obrigado, Carla. Carla é aluna do nosso curso. Uma honra ter você aqui, Carla.
quando eu crescer, quero ser igual a Letícia. Capaz. A Renata, né, é sempre um grande desafio, mas eu amo, educação é amor, né, gente? A Dilma, que amo demais, Letícia trazendo muitas informações atualizadas, maravilhosa parceria, muito obrigada, Dilma, parceria de muitos anos, né? E eu estou no curso, e é realmente muito rico, a Ana também aqui, aluna do nosso curso. Ana, obrigada pela colaboração, eu agradeço demais aí a confiança de vocês, tá? Então, gente, eu vou tirar o QR Code aqui. A Mi conseguiu. Ah, não está indo o link. Ah, ela acabou de avisar que não está indo. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Espera aí. Eu vou colar aqui para vocês. Vamos ver se vai. Pode ser que por ser link, né? O chat. Agora foi, ó. Só me avisa, Mi, se apareceu aí. Eu coloquei aqui, ó. Depois eu mando para vocês por e-mail também, tá? Não se preocupe. Eu vou aproveitar e mandar por e-mail para vocês também o e-book de febre. E todo mundo que entrar na lista de presença vai ter acesso à nossa plataforma, aos slides, ao e-book de febre, as informações do curso. Eu vou colocar tudo disponível para vocês e aí vocês geram certificado, tá bom? Vai estar tudo disponível lá para vocês. Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiserem compartilhar, eu estou à disposição. Agora a Michelle avisou que foi, senão a gente começa a caminhar para o encerramento. Já são 9h40, né? 2 horas já de live. Vocês precisam descansar, que amanhã tem mais, né? A Renata está agradecendo aqui, eu que agradeço, viu? A participação de todos vocês nesse horário. Este curso foi muito eficiente para possa colocar em prática muita coisa. Obrigado, Mar. Eu espero que você consiga colocar em prática aí. Pelo menos a gente vai sensibilizando e se preocupando com isso, né? Com a saúde na escola. A Ana está agradecendo aqui também. Uma honra aprender comigo e uma honra eu aprender com vocês também. Obrigado. Tutti Frutti agradecendo, eu que agradeço, Mi, pela paciência de ficar comigo aí todo esse tempo, me avisando sobre as instabilidades. Então é isso, gente. Se ninguém tem mais dúvidas, agradeço a vocês. Continuaremos conversando lá pelos e-mails que eu envio e pela plataforma que vocês vão ter acesso agora. Tá bom? Obrigado, Clécia, que está aqui também. Então, uma boa noite para vocês. Cidinha agradecendo aqui, ótimo conteúdo. A Chay também, obrigada a todos. A Chay maravilhosa da nossa equipe, que atende os nossos clientes. Obrigado, Chay. Muito obrigado a todos, uma boa noite.